Dando continuidade então a mais uma aula do panorama do Novo Testamento, nós já passamos por Gálatas, por Efésios, nós entramos agora em Filipenses e depois seguimos em Colossenses. Então vamos lá, trabalhando o livro de Filipenses, Filipenses se escreve exatamente como você lê aí no original. Pros Filipenses, a escrita original era essa escrita em caixa alta, que você pode ver no canto superior da tela. Esse canto inferior é escrita em letra maiúscula e minúsculas, que foi adotado bem posterior na linguagem grega. Foi a mais sangrenta guerra civil de toda a antiguidade e um momento decisivo na história do Império Romano. Romanos lutando contra romanos, uma batalha que deixou mais de 40 mil mortos. Desencadeada pelo assassinato de um governante que era adorado como um deus, alimentada pelas ambições de um punhado de homens cujos nomes ainda são famosos por mais de 2 milênios depois. E travada sob o olhar atento de uma rainha egípcia igualmente famosa. A Batalha de Filipos, com certeza, mudaria o curso da história romana. Grandes batalhas da antiguidade, a Batalha de Filipos. Esse é um bom motivo para a gente estudar essa batalha. Já que ela acontece em Filipos, vamos falar sobre os acontecimentos de Filipos, uma carta que foi escrita à igreja que congregava em Filipos, e existe dentro da carta texto que só pode ser lido dentro do contexto da época. Então, para que nós venhamos a entender o contexto da carta, pelo menos uma pequena passagem, nós temos que entender o que aconteceu naquela época. Essa batalha, então, ela deixa bem claro algo que aconteceu naquele período. Aqui é só uma introdução. Quando chegar ao ponto que nós precisamos trabalhar, nós vamos pegar uma pequena porção do vídeo e vamos explanar, de modo que a gente possa entender o que Paulo quis dizer com aquilo, aos cidadãos que congregavam na igreja de Filipos. Assim como toda a carta de Paulo, o autor ele se identifica, é o próprio Paulo. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. A carta ela vai ser escrita entre 61 e 64. A igreja ela vai ser fundada em 50, quando Paulo passou lá na segunda viagem missionária. E 61, 64, para quem lembra, é o período que o Paulo ficou preso em Roma, na primeira prisão, a prisão do qual ele é liberto ao final dela. Nesse meio tempo, Paulo vai escrever as cartas da prisão. Uma delas é a carta aos Filipenses. Filipos era uma cidade com um porto comercial importantíssimo no mar Mediterrâneo, distava a 16 quilômetros do mar Egeu e fazia parte da região norte da Grécia, rica em minério. O nome da cidade original, antes de ser chamada por Filipos, era Crenides. Essa cidade ela só vem ser chamada de Filipos em homenagem a Filipe, que era pai de Alexandre, lá no quarto século, quando ele vence os trácios. Aí ele conquista a cidade e vai dar o nome da cidade de Filipos. Essa cidade ela é localizada sobre a Via Ignatia, que era uma importante via que cortava o Império Romano no sentido leste-oeste. Ela é o ponto de partida das campanhas militares de Alexandre o Grande. Se você olhar para a cidade, então, ela vai ser palco de inúmeras batalhas. A gente já viu pela entrada do vídeo que a gente tem uma importante batalha ali. Marco Antônio e Octávio César Augusto contra Bruno e Cássio, que foram os assassinos de Júlio César. Então eles assassinam Júlio César e fogem da cidade. Então Octávio e Marco Antônio vão ao encontro deles e vai ocorrer uma batalha justamente na cidade de Filipos. Nesse ponto, Marco Antônio e Octávio são vencedores. Mais tarde,
Depois, nós vamos ter 9 anos à frente, Octávio entrando em guerra com Marco Antônio e Cleópatra. Então, Octávio César Augusto vence, Marco Antônio e Cleópatra perdem. Isso tudo acontece nessa cidade de Filipos. Então a cidade é uma cidade importante para o Império Romano, porque vitórias foram conseguidas naquele ponto. Então a cidade ganha o título de uma cidade que todos os seus cidadãos têm direito à cidadania romana por serem nascidos em Filipos. Olhando para a carta de Filipe, ela é uma carta altamente pessoal. É isso que vai destacar ela das demais cartas. E ela contém uma única citação do Antigo Testamento. Bem, quando eu falo que ela é uma carta altamente pessoal, Paulo ele chega e utiliza o pronome eu, ou utiliza ele implícito ou implicitamente dentro do texto, mais de 100 vezes nessa pequena carta. Então ela é uma carta bem pessoal. Paulo o tempo todo está utilizando o texto na primeira pessoa. O tema da carta vai falar sobre alegria, mas não é uma alegria qualquer. Ele vai pegar o tema sobre alegria e vai diversificar, vai expandir, vai fazer com que ele alcance todos os tipos possíveis de conotação. Então, alegria dentro do sofrimento, alegria por servir, alegria por crer e alegria em dar. Então, quando Paulo está falando isso, Paulo está preocupado em fazer com que aqueles que estão lendo o seu texto entendam que a mensagem é Cristo. Você tem que fazer de tudo para ganhá-lo, para conhecê-lo, para ser achado por ele, para atingir o alvo posto nele. Enquanto Paulo está dando essas dicas todas, ele está exortando a igreja. Exortando a igreja a ser persistente, exortando a igreja ao estímulo, exortando a igreja à humildade e exortando a igreja à união, sem deixar de mencionar o futuro vindouro da igreja. Só para a gente ter uma ideia do que é a cidade de Filipos, então a gente vai pegar aqui e colocar algumas imagens. Por exemplo, essa imagem aqui ela não fica em Filipos, ela fica bem próxima a Filipos. Próximo a Neápolis, que era um dos portos de entrada para poder chegar a Filipos. De Neápolis até Filipos estavam 16 quilômetros a pé, para você poder chegar em Filipos. Então entramos já propriamente dito então, na carta aos Filipenses. Vamos fazer uma pequena introdução. Essa introdução, então, a gente vai começar a trabalhar o que era a vida romana naquela época. O que era a religião romana naquela época. Então, quando nós olhamos aqui, por exemplo, essa quantidade de deuses que estão aqui nos slides, Apolo, Cônsul, Flora, Baco, Dionísio, Urano, Diana, Artemis, isso tudo eram deuses que existiam naquela época. Deuses que eram chamados pelo Império Romano por um nome e deuses que, segundo a cultura grega, eram chamados por outro nome. É o que nós tínhamos. Então tínhamos uma quantidade infinita de deuses, os quais os homens devotavam as suas próprias vidas, ofereciam sacrifícios, ofereciam ofertas, para conseguir uma benfeitoria de algum desses deuses, ou simplesmente para aplacar a ira deles, para que eles não fossem alvos da ira divina. Então, na realidade, o que nós vemos aqui é uma relação de troca. Você dá alguma coisa e você recebe alguma coisa de volta. Então, quando Paulo chega pregando um Deus completamente distinto. Um Deus que manda vir até ele sem dinheiro. Vinde e comprai. Um Deus que não pede nada em troca quando tem que fazer alguma coisa. Por exemplo, quando foi curar os 10 leprosos, ele não pediu nada em troca. Ele simplesmente curou. E como aconteceu com inúmeras outras vezes, o que queres que te faça? Que meus olhos sejam abertos. E aí os olhos foram abertos. Então é esse Deus que Paulo está pregando. Um Deus completamente distinto de tudo quanto é Deus que as pessoas no mundo gentil ouviram falar. O Deus no mundo gentil era um Deus praticamente humano, com todos os vícios, com todos os problemas da personalidade humana. Até mentir os deuses podiam mentir no Império Romano. Mas Paulo prega um Deus distinto, um Deus que não mente, um Deus que a sua palavra ela é fiel e aquilo que ele diz há de se cumprir.
Então, quando nós estamos lendo a carta aos Filipenses, nós temos que entender que Paulo está entrando numa cultura completamente distinta daquela que nós temos hoje em dia. Hoje, o mundo todo, por pior que seja, ele tem uma pincelada de cristianismo. Naquela época, não. Isso não existia. Como é que era essa cultura romana? Bem, as pessoas não anelavam por ter uma vida longa. Eles sabiam que o tempo de vida deles era curto. Até porque a gente não tinha naquela época a quantidade de medicamentos e a quantidade de saneamento básico que nós temos nos dias atuais. A mulher, de um modo geral, ela não carregava o seu sobrenome. Se ela era virgem, por mais que ela fosse filha do fulano de tal, da casa tal, não lhe era citado o sobrenome, porque ela só teria direito a usar o sobrenome da casa do marido dela, quando ela se casasse. Então ela só tinha um nome, Patrícia, a Virgem. Era como era nomeada, e ela não tinha o sobrenome. Bem, doentes, enfermos, idosos, viúvas, órfãos eram abandonados pelo Império Romano. Abandonados ao seu destino. O Império não tinha responsabilidade com eles. Era lícito a todos os homens, a sua mulher e todos os seus escravos. Então o homem tinha direito de posse sobre a mulher e sobre todos os seus escravos, quer fossem do sexo masculino, quer fossem do sexo feminino. E eles poderiam fazer o que eles bem entendessem com os seus escravos, naquela época. O que vai alterar isso é a entrada do cristianismo no mundo. Os deuses concediam os desejos aos homens em troca de adoração. Então é uma relação de permuta, de intercâmbio, de câmbio. Qualquer homem que não possuísse cidadania romana poderia ser torturado. Então isso aí era de praxe. E, permeando por todo o Império, existia um fraco conceito de moralidade e um fraco conceito de ética. Então o que era a moral? O que era a ética? Era algo bem irrisório, bem tênue. Algo que não tinha tanto peso como temos nos dias atuais. Algo que se tornava banal. Bem, acontece que então, à noite, sobreveio a Paulo uma visão na qual o varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Então Paulo ele age em obediência a esse chamado. É interessante notar que Paulo, na segunda viagem missionária, ele saiu de Antioquia e ele tem a intenção de entrar na Ásia de qualquer jeito. Mas ele não consegue, porque ele tenta entrar na Ásia e aí o Espírito do Senhor o impede. Isso está lá em Atos 16:6. Logo depois ele vai subindo. Bem, já que eu não consigo entrar na Ásia, eu vou contornar e vou para o alto. Então ele tenta entrar na região da Bitínia, Atos 16:7, também não consegue, o Espírito do Senhor o impede. Não posso subir, não posso descer, para onde que eu vou? Aí Paulo continua contornando a Ásia, até uma hora que ele vai parar no porto de Troade e lá ele vai descansar. Enquanto ele está descansando em Troade, vem-lhe essa visão. E aí ele entende: eu tenho que ir para o continente europeu. E aí ele entra, atravessa o mar Egeu e entra no continente europeu. E a partir daí nós temos a entrada do Evangelho no mundo ocidental, propriamente dito. Motivo pelo qual todos nós temos a possibilidade de ler as Escrituras. A gente não sabe como seria se Paulo fosse uma pessoa desobediente à intenção do Espírito Santo. Bem, agora que a gente já viu um pouquinho como estava o Império Romano naquela época, vamos ver como é que aconteceu para Paulo chegar ali. Bem, Atos 16:9 está narrando: à noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé, ele rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Então foi essa visão que fez com que Paulo passasse para a Macedônia. Como é que isso ocorre? Paulo está na segunda viagem missionária, ele saiu com o objetivo de chegar e entrar na Ásia. Ele queria porque queria entrar na Ásia, queria pregar o Evangelho naquela região da Ásia Menor, mas ele não consegue, porque quando ele tenta entrar, o Espírito do Senhor o impede. Bem,
Não obstante isso, Paulo tenta ir para Bitínia, também não vai conseguir, porque aí o Espírito Santo o impede. Então ele fala, não posso nem descer, não posso nem subir, vou contornar. E no que ele começa a contornar a região, ele vai parar no porto de Troade para descansar. Enquanto ele está dormindo, vai vir uma visão para ele de um varão macedônio, o qual lhe rogava, passa a Macedônia. Bem, aí está o chamado. O Espírito Santo não queria ele na Ásia Menor naquele momento, e tampouco que ele fosse para Bitínia. Mas o interesse do Espírito era que ele passasse a região da Macedônia, que ele entrasse no continente europeu, que ele passasse ao mundo ocidental. E aí Paulo, em obediência àquele chamado, ele entra no continente ocidental, no mundo ocidental. E aí, a partir dali, o Evangelho começa a alcançar os povos do Ocidente. Porque até então ele está alcançando os povos do Oriente que foram conquistados pelo Ocidente. Mas a partir dali ele começa a alcançar de fato o mundo ocidental. E dali a Filipos, cidade na Macedônia, primeiro distrito e colônia, nesta cidade permanecemos alguns dias. Então Paulo chega e vai dizer que ele ficou alguns dias na cidade na Macedônia. E isso daqui é o retrato do que sobrou da cidade de Filipos, daquela época. Essa aqui era a área central da cidade de Filipos, o Agora, que era uma praça pública onde as pessoas chegavam e faziam de tudo, compravam, vendiam, debatiam sobre conceitos filosóficos, legislavam, onde que as autoridades se colocavam perto aos pórticos, ainda tem algumas colunas em pé, e nesses pórticos as autoridades ficavam a fim de julgar as causas das pessoas romanas. Os romanos levavam, e aqueles que tinham cidadania romana levavam suas causas ao legislador, e o legislador batia o martelo sobre qual era a decisão que seria tomada. Mais à frente a gente vai verificar também que Lídia, a vendedora de púrpura natural de Tiatira, vai encontrar com Paulo enquanto ela está perto de um rio, e ali ela se converte. Vendo os seus senhores que se desfizeram a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, o arrastaram para a praça, à presença das autoridades. A gente não sabe exatamente onde que ocorreu esse fato, mas a gente sabe que, aonde quer que tenha sido, Paulo foi levado para a praça, porque era o local onde as autoridades legislavam e julgavam as causas. Então, veja bem, eu tenho cidadãos que são da cidade de Filipos, e todos os cidadãos da cidade de Filipos têm cidadania romana. Eu tenho um desconhecido que está pregando a deuses estranhos e que é judeu. Eu não vou nem querer saber se esse cara tem cidadania romana ou não. Eu vou julgar a causa daqueles que realmente são cidadãos romanos e o acusaram perante as autoridades, perante os legisladores. E foi o que aconteceu com Paulo. Paulo foi acusado perante essas autoridades e essas autoridades já sentenciaram Paulo de uma vez só, sem pensar duas vezes. Mas, apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança no nosso Deus para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. E a gente sabe que Paulo e Silas, enquanto estiveram presos em Filipos, eles foram levados para uma prisão de Filipos. Isso daqui é uma foto de uma prisão na cidade de Filipos em que restou. E era mais ou menos assim. Só não sei dizer se essa era a prisão de fato em que Paulo e Filipos e Silas ficaram. Mas acontece que Paulo ficou no ponto mais baixo dessa prisão. No mais baixo do mais baixo. Imagina um local gradeado com pelo menos uns 3 andares. E aí você tem as pessoas que estão no primeiro andar, as pessoas que estão no segundo, as pessoas que estão lá no terceiro, lá no último. Então Paulo estava lá no último. E imagine que isso daí é gradeado. Então aquilo que é feito no primeiro andar cai no segundo, que cai no terceiro. E Paulo está lá embaixo. Então quando Paulo e Silas estão louvando, estão adorando a Deus, eles estão adorando no último andar, no ponto mais baixo dessa prisão. E todo tipo de dejeto está caindo em cima dele. Só para a gente ter uma ideia do que aconteceu com Paulo. E aí a gente tem mais a conversão do carcereiro nesse momento.
E assim a gente termina a nossa introdução da carta, para a gente trabalhar exatamente o que vai acontecer na carta a Filipos. Porque até agora simplesmente foi os fatos que aconteceram enquanto Paulo passou lá na sua segunda viagem missionária. A partir de agora nós começamos a relatar os fatos que Paulo escreve na carta por ocasião da sua prisão em Roma. Bem, vamos começar então pela divisão da carta. A carta é dividida em 4 capítulos e nós podemos dividir também de 4 formas diferentes. Então, por exemplo, eu posso dividir a carta para chegar a dizer quem é Jesus. Então, no capítulo 1, ele é nossa vida, no 2, nosso padrão, no 3, nosso alvo e no 4, nossa força e suficiência. Mas eu poderia achar uma outra divisão. Os sentimentos que Cristo tem por nós. Então, a gente teria a divisão em união, humildade, zelo e contentamento. Mas, de igual modo, também poderia dividi-lo por lições de Cristo para nós. Então, no primeiro capítulo, eu estaria falando do sofrimento por amor, submissão ao Pai, no segundo, no terceiro, a salvação pela graça, e no quarto, santificação por obediência. Mas eu poderia tratar também de dividir a carta por resultados práticos. Então, teríamos viver em Cristo, pensar em Cristo, conhecer a Cristo e ter a paz de Cristo. E qual é o objetivo da carta? O tempo todo a carta está falando de unidade, do início ao fim. E assim a gente termina essa pequena introdução da carta e na próxima a gente vai trabalhar então a entrada propriamente dita no primeiro capítulo.